Olá pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo Merched e neste vídeo eu te trouxe a seguinte matéria: qual é o segredo para desenhar personagens interessantes? Eu acho que a melhor maneira de você aprender a desenhar personagens interessantes é desenhando, né? No meu caso aqui, mostrando como exemplo, vendo como eu desenho os meus personagens. Antes de eu começar a falar a respeito do que eu penso na hora de desenhar personagens, eu já gostaria de pedir para você que, lógico, deixasse seu like aqui no meu vídeo. Se você não for inscrito no meu canal, se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar ligado em todas as atualizações do meu canal. E é lógico, né? A parte mais importante, não se esquecer de interagir comigo. Conta aqui para mim o que você pensa na hora de desenhar seus personagens e se essas dicas que eu vou deixar aqui nesse vídeo, elas vão ser úteis para você e como foi a sua experiência com essas minhas dicas, é lógico. Vamos então dando continuidade aqui. Nota-se que eu peguei como tema um amigo, um conterrâneo aqui meu, né? Hoje eu decidi fazer alguns esboços, criar alguns personagens com um tema aleatório. E eu escolhi o tema Gaudério, porque eu moro no Rio Grande do Sul, né? Eu brinco com o pessoal nos vídeos falando a respeito de país Rio Grande do Sul, mas o Brasil é muito diverso, né? A cada estado nós temos um Brasil diferente, digamos assim. Bom, quando eu crio personagens, eu sempre falo para os meus alunos que personagens contam histórias. E essa história visual, ela tem que estar muito escrachada no seu personagem. Você não pode descrever para alguém dizer, olha, esse aqui é um gaúcho gordinho, sabe? Ele toma chimarrão, A, B, C e D. Não. Você não pode, você tem que deixar bem nítido o caráter do personagem já logo de cara. O espectador ele não pode ficar naquela angústia de ficar tentando adivinhar o que você fez. Tanto na ilustração quanto no design gráfico, isso são coisas que precisam ficar bem nítidas, né? Eu vou começar falando então dos meus tópicos, das minhas referências visuais. Eu sempre gosto de pegar referências visuais para inspirar o meu trabalho e sempre digo que acho que o primeiro passo para quando você ainda não está inspirado o suficiente é pegar referências visuais. No caso, essas foram as minhas referências visuais, né? Notem que eu tenho um senhorzinho que eu tirei de uma imagem do Google, eu achei ele, tudo isso é Google Imagens, eu achei ele extremamente expressivo. Peguei ele aqui, peguei uma gaita, né? Esse aqui é um outro cantor tradicionalista gaúcho excepcional, o trabalho dele é fantástico. E peguei essa pintura também. São 3 referências diferentes, 2 fotográficas. Em uma delas, ele tá tocando violão, né? Então, notem que as minhas referências elas não têm nada a ver com essa pose aqui, mas elas têm o caráter, né? Por exemplo, eu me inspirei um pouco no rosto desse senhor, na atitude, na ambientação. Notem que aqui eu tenho um chapéu, tenho botas. Embora o meu personagem esteja completamente diferente das minhas referências e eu seja gaúcho e eu fui criado no meio disso, eu precisei fazer uma pesquisa só para me inspirar, para criar algum personagem poderoso. Quando você tem já na sua mente uma informação suficiente a respeito disso, eu acho que não é preciso essa busca incessante por referências, mas quando você ainda tem dúvidas, elas sempre são bem-vindas. Eu sempre digo que eu uso as referências mais para que eu possa me inspirar do que realmente para que eu precise alguma referência de movimento e tudo mais, né? Então aqui eu criei esse meu primeiro gaúcho inspirado naquelas referências. Então eu estou finalizando ele e o tópico aqui que eu vou focar é referências visuais. Se não estiver dentro de sua biblioteca visual, você precisa fazer uma breve pesquisa, dar uma leve estudada. Notem que o que eu estudei foi o ambiente do Gaudério aqui, do gaúcho, né? E não peguei a referência do gaúcho em si, propriamente dita, nem pose, nem nada. Inclusive esse carinha aqui foi inspirado também no Paixão Cortes, que foi um cidadão de extrema importância aqui no Rio Grande do Sul, que ele serviu de modelo para a estátua do Laçador, uma estátua muito famosa
que nós temos aqui em Porto Alegre, que é um dos símbolos da tradição gaúcha, certo? Bom, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou diminuir a opacidade dessas camadas, vou pegar uma nova cor e vou dar algumas notas, porque eu acho extremamente importante, né? Quando você constrói um personagem, você tem que dar um caráter para ele e você tem que brincar com as proporções. Notem que eu tenho um objeto circular na cabeça, aí eu tenho a mímica desse objeto, de novo, no dorso e no torso, né? E eu tenho menos pronunciamento a respeito da parte das pernas, dos membros inferiores. Notem que eu tenho toda uma comunicação, embora essa posezinha dele esteja mais estático, toda ela está voltada, né? A gente tem essa informação. O braço vem, a perna, uma para outra. A gente sempre tem um foco na hora do design. Pensem em criar silhuetas poderosas na hora de fazer os personagens de vocês. Pensem que esse personagem, quanto mais sintético ele for, mais geométrico ele for, aqui eu tenho outra mímica desse elemento, né? A história da mímica, de você manter poderoso. Pense que quanto mais objetos diferentes você colocar, mais vai quebrar esse ritmo, né? E mais confuso vai ficar para o espectador. Então, a silhueta é algo de extrema importância para o seu personagem. A silhueta é muito, muito importante para que você crie um personagem com caráter poderoso, né? Eu falei então da história visual do personagem, falei a respeito da silhueta. E agora eu vou passar limpo mais alguns personagens e falar um pouco a respeito da história visual, né? Esse aqui, por exemplo, foi inspirado com certeza naquela outra foto que eu peguei da pose. Vou passar limpo então esse meu amigo aqui, vou criar uma nova camada e começar a conversar com vocês a respeito do que um aluno me falou esses dias dentro da minha plataforma da WeTutors. Ele viu uma aula de expressões e respondeu para mim dentro da plataforma, disse: olha, aquele ali com cara de triste, aquele personagem que está fazendo uma expressão de triste, quando eu olhei para ele, eu cheguei a sentir dó, né? E eu respondi que ok, se esse foi o sentimento do espectador, que estava ok, que eu estava respirando fundo com a sensação de missão cumprida, né? Quando eu falo dessa imersão do personagem, eu falo a respeito de você fazer o espectador, lógico, sentir exatamente o feeling, a sensação, o sentimento que o personagem tem na hora que ele está atuando, né? Personagens atuam assim como atores. Você tem que pensar que um personagem que está contando uma história, ele não pode ficar parado na cena feito um 2 de paus, né? Ele tem que contar alguma história, ele tem que passar para o espectador um sentimento, logicamente falando. Esse cara aqui, por exemplo, ele está tocando esse violão e ele está numa imersão tão grande tocando esse violão. Notem que ele chega a estar com o olho fechado, ele chega a estar com a cabeça baixa, né? Ele está se sentindo tão bem, ele está sentindo tanto prazer fazendo isso, que ele foi, né? Esse aqui não foi para Nárnia, esse aqui foi lá para os Pampas, e não voltou mais. De tão gostoso que tá tocar esse violão. Então é como eu falo, pensem nisso. Pensem na hora de fazer o personagem de vocês, em transpassar para o espectador exatamente aquilo que o personagem está fazendo. Aqui no caso desse meu amigo, ele tá tocando esse violão, lógico que ele está gostando muito do que ele está fazendo, e ele está passando esse ar de calmaria, né? Esse sentimento gostoso, está tocando violão, e isso aqui está sendo extremamente relaxante. Pensem nisso. Eu sempre digo que quando eu faço expressão nos meus personagens, eu gosto de pensar a respeito da própria expressão que o personagem vai fazer. Eu faço ela, mas não faço ela e me olho no espelho. Eu faço ela para sentir o drama em si, né? O feeling do personagem contando aquele tipo de história. Então essa imersão
do espectador no personagem, ela é de extrema importância. Pensa em você fazendo alguma coisa que você goste muito, que você ama muito, o quão feliz você ia ficar fazendo aquilo, né? Eu pensei nisso na hora que eu peguei essa referência. Eu peguei essa referência de uma pintura, né? Que a pintura não tem muita coisa a ver com isso, mas me inspirou na pose dele. Eu não lembrava o suficiente como é que era a pose, o gestual de alguém tocando violão, né? A moda doido, assim. Então, pensei em ficar imerso nessa situação de estou tocando um violão e está sendo extremamente prazeroso. Pensem nisso, pensem nessa atuação. Eu acho que o principal pecado de quem ainda não descobriu qual é o segredo para criar um personagem poderoso é não sentir um personagem. Se vocês assistirem documentários a respeito de animadores de grandes estúdios, eles vão falar o tempo inteiro a respeito da atuação, do que eles pensam na hora da atuação, em como eles atuam com os personagens, em como eles fazem o personagem vir à tona, ganhar vida, né? E na parte da ilustração não é diferente. Você tem que fazer o seu personagem ganhar vida, vir à tona contando essas histórias. Isso é de extrema importância. Como eu costumo trabalhar para o universo literário, é sempre um grande desafio a cada projeto novo que aparece, a respeito das poses, das expressões e tudo mais. Eu acho que a coisa mais gratificante que eu recebo é quando o público olha a cena e simplesmente diz: nossa, eu senti tal coisa quando eu vi essa cena, ou quando o autor diz: nossa, uma vez a Felícia, eu peguei um trabalho correndo assim às pressas e ela me descreveu toda uma situação inspirada nela quando criança, e eu ilustrei o personagem, mostrei o projeto para o projeto ser aprovado, e ela disse para mim: você conseguiu captar exatamente a essência do personagem, né? Você conseguiu pegar os mínimos detalhes, disse ela, foi simplesmente maravilhoso. O que eu fiz? Eu tentei me colocar na situação do texto descrito por ela. Eu tentei fazer valer da descrição que ela fez para mim naquele texto. Tentei ficar imerso, tentei atuar, né? Sempre pensem nisso. Vocês ilustradores, sejam iniciantes, sejam intermediários, ou sejam que já estejam há anos e anos na estrada, a gente sempre tem alguma coisa a aprender com algum colega. Pensem nisso. Pensem na parte da imersão do personagem de vocês e pensem em atuar com eles. Eu falei então lá naquele meu gaúcho gordinho a respeito da pose, falei a respeito da mímica com a forma quando possível, o que não está acontecendo aqui, porque a pose é mais complexa. Falei a respeito de conhecer bem o seu personagem, falei a respeito de expressões, e para finalizar com chave de ouro, vou fazer uma boquinha aqui assim. Para finalizar com chave de ouro, eu vou falar a respeito da atuação. Pensem que os seus personagens são como atores. Eles estão atuando e você é o diretor, né? Você está fazendo eles atuarem, você está dando vida para os seus personagens. Pensem nisso, pensem nessas dicas, e eu tenho certeza que da próxima vez que vocês forem desenhar qualquer coisa, os personagens de vocês vão ficar muito mais interessantes. Então não se esqueça, deixe seus comentários aqui, falem a respeito de se vocês conseguiram desenvolver um pouco mais com essas minhas dicas, com essas minhas técnicas, e nós nos vemos então em uma próxima. Até lá!